Palavras verdadeiras. A mesma. Número 1. Palavras verdadeiras que João testificou. Está
Bom dia, irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando mais uma vez nesta manhã. Nós vamos orar nesse instante. Se você tem um pedido, coloque diante de Deus e Deus conhece cada uma das suas necessidades. Pastor Abraão, por favor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por estar aqui nesta manhã. O Senhor tem trazido cada um dos teus filhos aqui. E nós colocamos, ó Deus, cada pedido diante da tua presença. Que o Senhor possa atender o pedido dos teus filhos e fala conosco através da tua palavra. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito afoito estás pelo teu viver, como estás com teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus. Bem-estar teu viver, como estás com teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus. Cantas o amor do Senhor Jesus, como estás com teu Deus. Dar-lhe ao Senhor a coroa real, como estás com teu Deus. Bem-estar teu viver, como estás com teu Deus. Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Somente crer, tudo é possível. Vamos receber nosso pastor. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nossa leitura é Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Hoje à tarde nós teremos um companheirismo diferenciado. E creio que vai ser
todo mundo vai ficar contente, né? Não vamos ter destaques da Cristo Mistério de Deus Revelado. Nós vamos ter outra programação. Um dos motivos porque no mês de abril, por causa do encontro e as visitas que tivemos, nós não tivemos, depois da nossa escola dominical da ceia, voltamos ao Cristo Mistério de Deus Revelado só no dia 30 de abril. E hoje, domingo passado, o pastor Edmilson estava conosco ou no outro? Foi no outro, né? No outro. Foi domingo passado, foi 30 de abril, né? E hoje nós vamos avançar mais um pouquinho. Então fica um texto bem pequeno, embora que tem matéria para muitos companheirismos, só nesses dois textos, né? Domingo passado e de hoje. Mas eu tive assim a direção de fazer um companheirismo diferenciado hoje. Vamos mais ouvir do que falar. A partir das 15 horas, aproveitar bem o nosso tempo. Quem chegar às 15 horas vai participar de tudo, né? Aí você vai chegando, é como se chegasse numa festa, né? Fosse para uma festa. Se chegar no início, você pega tudo. Um banquete, pega a mesa completa. Aí você chega 15 minutos atrasado, tem alguma iguaria que já acabou. Chega 30 minutos atrasado, olha que já acabou umas 3 iguarias ou mais. E se você demorar muito, você vai chegar, pegar só o dos cachorrinhos. O resto. Será que a vida espiritual seria diferente? Mas somos muitos tranquilos, né, para não falar diferente. E dormimos muito e quando acordamos o tempo já passou. Nós só temos um dia na semana que nós falamos assim, for para dizimar o tempo, nós só teríamos o domingo para dizimar. E ainda tem aqueles que, por necessidade, ainda tem que trabalhar até nesse dia do domingo. Então deveríamos aproveitar o tempo mesmo só nas coisas de Deus. Dia de domingo não é dia de pescar, não é dia de caçar. Perdeu o culto por causa de pesca, de caça. Chega aqueles que, por uma necessidade, têm que trabalhar. Aí nós iríamos para um recreio no domingo. Às vezes nós não sabemos ordenar o tempo. Ordenar o tempo. Gastamos tanto tempo ociosos e depois queremos gastar o tempo de Deus com coisas que poderia ser um descanso para nós. Que Deus nos ajude. Amém? Então nós começamos às 15 horas e já emendamos com o culto da ceia de hoje. Vamos ficar de pé. Verso 15. O qual é a imagem do invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações,
dominações. Não é denominações, não, é dominações. Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, estou feito ministro. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Mais uma manhã o Senhor nos concede. Estamos com os nossos corações alegres por aquele dia no Calvário, por esta manifestação do Filho de Deus, que abriu-nos a porta da reconciliação. Viemos num corpo que sujeito ao pecado, por isso teve que haver um preço de redenção, e o Senhor pagou esse preço por nós no Calvário. Aceita nossa gratidão, Pai, e toma todo o controle desta reunião. Te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis sentar. Uma dos destaques da quinta-feira passada, o cunhado do irmão Vander pregou aqui para nós, pastor Valber. Ele disse que todas as pessoas estão com o sangue de Jesus Cristo nas mãos. Inclusive Pilatos, ele está lavando o sangue de Jesus das suas mãos até hoje, no Hades, e não consegue se livrar do sangue de Jesus em suas mãos. E ele disse que os eleitos, eles tomam o sangue do Senhor Jesus Cristo de suas mãos e traz para dentro do coração. Aquilo foi muito bom, aquela expressão, porque o sangue fala da vida. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E se o sangue fala da vida, então ele traz a vida para dentro do coração do Filho de Deus, da Filha de Deus. É a única forma de você ficar livre do sangue de Jesus em suas mãos. Quem não trazer a vida dele para dentro do seu coração, vai ter que comparecer no dia de juízo para
dar conta do seu sangue, porque todos somos culpados da morte do Senhor Jesus no Calvário. E a única forma, então, de você livrar-se dessa culpa é aceitando o sacrifício a seu favor, porque foi por isso que ele morreu. Nós paramos aqui no parágrafo 333. Essa madrugada eu estava relendo esse próximo bloco nosso e vamos ver o 332 para recapitular esse último parágrafo. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo e tem sido em todas as eras. Não existe outro revelador, seja através do profeta, seja através do mensageiro, seja através do pastor, do evangelista, dos 5 ministérios, os 5 ofícios que trata com a igreja, trata com o aperfeiçoamento da igreja. O Espírito Santo só usa esses vasos. Mas quem, na realidade, revela, traz a revelação, é Ele próprio. Nós poderíamos pregar o Evangelho, ficar rouco, molhar a nossa camisa de tanto suar e esforçar, mas se o Espírito Santo não colocar as palavras dentro do seu coração, não abrir o leque dentro do seu coração, você volta para casa infrutífero, sem resultado. É por isso que às vezes a pessoa vai embora do culto e diz: eu não recebi nada do culto. Talvez ela não entrou no Espírito, porque para ela receber algo do culto, ela precisa de entrar no Espírito. Você vê na visão de Pátimos, e João disse: eu fui arrebatado em Espírito. Em Espírito. E toda a revelação divina que vem a nós, nós devemos estar no Espírito. O Espírito do culto, o Espírito da adoração. É de muita valia a pessoa se aquietar, ficar quieto para ouvir o Espírito Santo falar. Essa atmosfera, cada um cria. Quem, na realidade, cria a atmosfera do culto, somos nós individualmente. É cada um. Você cria a atmosfera do culto. Até o ponto de onde você for, o culto te acompanha. A atmosfera te acompanha. Você tem coragem de falar da vida do outro aqui dentro da igreja? Seja irmão, tio, tia, parente, vó, mãe, pai. Você tem coragem de falar da vida deles aqui dentro da igreja? Não, não tem. Por quê? Aqui você está no culto. Aí quando a atmosfera do culto te acompanha, vai com você, aonde você chegar você não tem coragem. O Espírito Santo tranca sua boca. Porque você está no Espírito, é Romanos 12, é o culto racional. Você está no Espírito do culto, o Espírito do culto te acompanhou. Você anda no Espírito, você canta no Espírito, você ora no Espírito, você dorme no Espírito.
Você repousa. Lembre-se, todas as eras, a quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta somente. Isso é correto. É isso correto? E o profeta tinha de ser vindicado. Primeiro, não porque ele dizia que era um profeta, porque ele nasceu um profeta e provava ser um profeta. E tudo que ele dizia era exatamente sobre a palavra e acontecia. Então, a tudo mais largava, porque ele se apegava à palavra e a tudo mais ele largava. Estão vendo? Era a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vinha somente pelo Espírito Santo. A Bíblia disse, os homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, veja, escreveram a palavra. Os homens do passado, movidos pelo Espírito Santo. Agora, os homens do presente, movidos pelo Espírito Santo, eles estão escrevendo outro livro de Atos. Atos do Espírito Santo, nos apóstolos, nos filhos de Deus, nas filhas de Deus. 333, olhem, João Batista jamais teria conhecido a Jesus se não tivesse sido pelo Espírito Santo, apontando-o. O Espírito Santo apontando-o. Isso é correto? Isso está correto? Ele pergunta, isso está correto? João Batista, esse grande profeta que surgiu e disse, há um que se acha entre vós agora mesmo, e um homem comum que se acha aqui em algum lugar, que é o Cordeiro de Deus. E ele era um homem comum no meio daquela gente comum. Ele não era um destaque como Gamaliel e os outros mestres de Israel, não. Ele era um homem comum no meio das pessoas comuns. Para começar, o mensageiro era comum. O mensageiro não tinha histórico escolar. Não tinha passado pelo seminário de seu pai. Acho que o Bruno vai falar aqui, espera lá. João disse, então eu testemunhei. Eu testemunho. Eu vi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma pomba, e ela pousou sobre ele. E ela pousou sobre ele. E uma voz disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. O que João viu? Viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma pomba, e ela pousou sobre ele. E uma voz disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. O que foi isto? O Espírito Santo disse, eu o mostrarei. Eu o mostrarei. Essa é a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo não revelar, nós vamos ficar vazios. Eu estou sentindo muito vazio. Vamos buscar a revelação através do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo na nossa vida para encher. Por que a pessoa faz a coisa que não deve? É porque ela está vazia do lado espiritual. Aí ela vai fazer uma coisa tentando suprir, tentando encher aquilo que está vazio nela.
Mas se ela se encher do Espírito Santo, ela não vai ter espaço para aquilo que não deve. Gente, é muito fácil de entender. O que é um vício? O que é um vício? Não é um mau hábito? Um vício não é um mau hábito? Por que a pessoa ela dá lugar a um vício? É por causa de um vazio, um clamor que tem dentro dela. Por que é que o homem vai atrás de uma religião? É por causa de um clamor que tem dentro dele por Deus. Aí ele vai numa religião para satisfazer aquela sede de Deus que tem. E aí, de repente, ele encontra uma religião. Religião é uma cobertura. Aquela cobertura é uma cauterização da consciência. Ele fica com a consciência cauterizada, diz: eu encontrei Deus, e fica ali. E a grande decepção no dia do juízo é a pessoa que foi religiosa, tinha sua religião, era carismática, quer dizer, dedicada, era uma pessoa participativa, uma pessoa que interagia na sua religião, que tinha sua posição, tinha suas posições. Mas a decepção para ela vai ser tão grande, quando ela chegar diante de Deus, Deus vai dizer: olha, isso aí infelizmente não serve. Porque ela deixou de receber a revelação através do Espírito Santo. Aí ela foi pela teologia, pelo ensinamento teológico, e ela ficou firmada naquilo, porque ela pensava que era Deus. E Deus está lá nas pessoas comuns. Deus está lá nas pessoas que não têm aparência. Ele estava em João Batista, não tinha aparência nenhuma de profeta, era filho de sacerdote, mas não seguiu as escolas de seu pai, foi criado no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Aí depois aparece um Jesus que, segundo o comentário que existia, era um filho ilegítimo, tinha nascido de uma menina de 17 anos, que quando achou-se grávida, um velho lá, Gagá, adotou ela para não deixar ela morrer. Era o dito que tinha acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que a sociedade do dia, especialmente judaica, poderia aceitar Jesus como o Deus, como o Deus deles, o Jeová deles, o Eloí deles encarnado? Como que eles poderiam aceitar com umas características dessa? Vindo de um, vamos dizer assim, vindo do plebeu, a gente mais pobre, mais estranha que veio. Você acha que é fácil receber a mensagem de William Branham? Com tantos sinais, tanta coisa que ele desenvolveu, tanto que ele pregou nos Estados Unidos e andou pelo mundo com as suas campanhas. Mas daí apareceu um Billy Graham, apareceu um Oral Roberts, apareceu um T.L. Osborne, só gente da alta sociedade, para abafar o ministério. Ainda tinha uns que saíram dele como que sendo vindicados. Como sendo vindicados. Um deles, não, eu saí do irmão Branham porque ele envaideceu. Envaideceu? Sabe o que esse que disse que o irmão Branham envaideceu? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava vendendo os cartões de oração. E o irmão Branham foi lá, o irmão Branham não fazia aquilo publicamente. O irmão Branham foi lá particularmente e disse: irmão, eu quero apertar sua mão e agradecer pelo seu serviço prestado. Não deu satisfação para ele nem nada.
Aí ele saiu e montou a sua linha, tá? Montou a sua linha, disse, não, eu saí do irmão Branham porque ele envaideceu. Ninguém sabia o motivo, que o irmão Branham tinha dispensado ele. Ninguém ficou sabendo que o irmão Branham dispensou ele, porque o irmão Branham fez a coisa particularmente, para não infamar. E ele saiu vindicado. Logo o irmão Branham morre de acidente de automóvel. Ele disse, não falei para vocês? Está vendo aí? Deus pesou a mão sobre ele. Então você acha que é fácil? Tem que ter eleição para crer na mensagem de William Branham. Tem que ser elegido. É para um povo pobre, um povo simples, um povo humilde, para descer a um nível de aceitar o Espírito Santo liderar, o Espírito Santo revelar. Tem que ser humilde. Tem que ter uma eleição. A única maneira como isto pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-lo. A única maneira como isto pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-lo. Estou no meio do 335 aí. Se você não for predestinado para ver esta revelação, para ver o Espírito Santo revelando isso a você, você não vê. Você está aqui dentro, toma da ceia, lava os pés dos santos, mas você não consegue ver a revelação. Senão, você nunca verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá, porque essa luz pode brilhar de repente e você irá-se embora e zombará. Se a pessoa não estiver predestinada para vê-lo, ela vai embora, ela criticará, ela zombará, ela o invalidará por meio de explicação. Ela tem explicação para explicar, ela tem um bom conhecimento, ela sabe as escrituras de cor, por alguma concepção do intelecto dela, quando o propósito de Deus, Ele mesmo manifestando-se, provando-a, veja, porém se não está em você, vê-la, você não a verá. Meu Deus. Então o que adianta nós ficarmos insistindo? Por que é que Paulo simplesmente pregava? Os apóstolos simplesmente pregavam. Na casa de Cornélio, quando Pedro foi chamado lá, o Espírito Santo, eles estavam reunidos em oração, era uma casa de gentios, e eles estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo desceu ali e disse, olha, manda lá na casa tal lá, e chama um tal de Pedro, lá na casa do Simão, e chama um tal de Pedro lá, que ele vai vir falar para vocês o que vocês devem fazer. E eles mandaram. Quando o mensageiro estava indo, Deus tratou com Pedro lá, porque Pedro não entrava na casa de um gentio de forma nenhuma. Deus desceu um lençol com todos os répteis da terra dentro daquele lençol. E quando desceu na frente de Pedro, Pedro disse, meu Deus, que tanto animal imundo. Ficou assustado com aquilo quando ele viu aquela coiseira imunda. Porco, tinha porco lá, tinha peixe de couro, tinha tudo que eles falam que é imundo estava lá, aves de rapina. E a voz diz, Pedro, mata e come isso aí. O que é isso, senhor? Eu nunca pus coisa imunda na minha boca. Disse, não chama tu como imundo aquilo que eu santifiquei. Mata e come. E aquilo repetiu, parece que por 3 vezes, se não me engano. Aí a voz diz, Pedro, tem uns mensageiros te chamando aí, e você vai com eles e não duvide. Vai atender lá. Quando Pedro chegou, Pedro começou a expor. O Cornélio veio e falou, olha,
o Senhor mandou que te chamasse, você nos diria o que é que nós temos que fazer. Nós temos um grupo aqui que está sedento por ouvir a palavra de Deus, e nós queremos te ouvir. Aí Pedro começou a expor a palavra de Deus ali, e ele disse assim, que enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu no coração deles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas até quando que nós ouvimos e não somos cheios do Espírito Santo? Tem alguma coisa errada em algum lugar. Parece que nós estamos sendo religiosos pelo intelecto, porque, olha, não tem uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, que não se enche do Espírito Santo. Toda que enche do Espírito Santo, ela vence a sua parte humana, ela vence sua língua, ela vence seus olhos, ela vence suas tentações, porque o Espírito Santo foi dado para nos dar força e poder para vencer. Amém. Quando que eu vou ser um homem separado de Deus? O homem santo de Deus? Quando que você vai ser a mulher santa de Deus, o homem santo de Deus, separado? É quando o Espírito Santo estiver enchendo cada fibra, tiver enchido cada fibra do nosso ser. Aí a língua é separada, aí os olhos são separados, aí os pensamentos são separados. Como que nós esperamos servir a Deus de uma forma correta se nós não santificamos a nossa língua? Se nós não santificamos nossos olhos? Se nós não santificamos nossos pensamentos, as nossas conclusões? Que Deus nos ajude. 336. Deus simplesmente nunca disse, eu escolherei este, escolherei aquele. Porém ele sabia pela sua razão porque ele pôde predestinar, porque ele é infinito, ele conhece ele é infinito, assim, portanto, ele conhecia tudo, ele conhecia o fim e podia distinguir o fim do início, ele conhecia o fim. Ele é Deus. Se ele não pode fazer isto, ele não é Deus. Sim, Senhor, ele é infinito, correto. João nunca o teria conhecido, não, Senhor, não tivesse o Espírito Santo revelado para ele. Veja como Deus esconde o seu mistério do arrogante. Veja como Deus esconde o seu mistério do arrogante. Eu tinha aqui um papelzinho escrito o que é arrogante. Deixa eu ver aqui se tem aqui. Ah, não, nem arrogante não, aqui é orgulho. Depois vai me servir também. Como Deus esconde o seu mistério do arrogante, educado e tudo. Olhe cada uma daquelas pessoas. E a simplicidade revela a quem ele tem predestinado para vê-la. Olha aqui, outros estando presentes e nem mesmo viram a pomba. Não foi todo mundo que viu a pomba ali quando desceu sobre Jesus. Tinha tanta gente presente ali que não viu nada. Mas João viu. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas olham para a mensagem do profeta, você dá uma mensagem para elas não sei nem se lê, porque a maioria nem lê, joga para lá. Porque se o Espírito Santo não incentivar elas a ler, elas nunca vão ler.
a forma da palavra ser materializada, por que é que as crianças aprendem a matéria da escola? É porque a professora fica repetindo, põe-as para ler, põe-as para fazer trabalho, põe-as para estudar, põe-as para decorar, põe-as para fazer prova, para saber o que eles estão aprendendo. E eles têm que ler seus livros, e eles têm que ler suas matérias, eles têm que ler suas perguntas, eles têm que responder no caderno, eles têm que fazer seus trabalhos, para ver se eles estão aprendendo a matéria que a professora está ensinando. Agora a Bíblia diz assim: bem-aventurados são os que ouvem, os que leem as palavras desta profecia são bem-aventurados. Por que nós somos bem-aventurados? É porque isso vai materializando em nossa vida. A vida de Deus vai materializando dentro de você. Aquele sangue que estava em suas mãos vai sendo introduzido dentro de você. O sangue dele corre em suas veias. Olha, eu estava lendo isso aqui ontem lá no culto. Efésios capítulo 1, verso 4. Eu li do 3 ao 7. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós estávamos nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Aqui não está faltando ninguém dos que Deus viu antes da fundação do mundo nesse culto aqui, de hoje, nessa escola dominical. Ele sabia que uns estariam de vestido verde, de azul, de florado, um está de camisa preta, outro de camisa azul, outro de camisa riscada, outro de verde escuro, outro de xadrez. Ele viu cada um do jeitinho que você está aí. Isso foi antes da fundação do mundo. O irmão Brand disse: antes de haver o pó de uma estrela, ele já tinha visto eu e você aqui, assentado nesta manhã, do jeito que você está. Você sabe por que você não veio com aquela roupa que você pegou primeiro para vestir? É porque Deus te viu com essa que você está. Aí você não vestiu ela e vestiu essa aí. Foi por isso que Deus te viu, foi com essa, não foi com aquela outra que você deixou lá, jogada em cima da cama, em algum lugar lá, não. Até isso. Sabe o que é isso? É quando Deus escreveu o meu livro, lá antes da fundação do mundo. Ele escreveu o seu livro lá antes da fundação do mundo. Ele escreveu lá que eu passaria por cada coisa que eu tenho passado até aqui, que você passaria por cada coisa que você tem passado aqui. Essas coisas erradas que têm acontecido, Deus sabia que eu ia passar por isso. As coisas certas que você faz já estava escrito no livro de Deus. As coisas erradas que você já fez na sua vida já estava escrito no livro de Deus. Não tem surpresa para Ele, não. Isso foi escrito lá antes da fundação do mundo, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele sabia por cada passo que você tem que enfrentar. Às vezes eu fico surpreendido, mas Deus não se surpreende com nada. Eu já sabia que você ia passar por isso, já sabia que você ia passar por essa situação, estava escrito no livro já. Eu sabia o dia que você ia levantar, eu sabia o dia que você ia se colocar de pé, já estava escrito no meu livro o dia de você voltar para a comunhão. Já estava escrito no meu livro o que você tinha que passar para chegar até aqui. Já estava escrito no seu livro do seu nascimento. E você acha que pega Deus de surpresa então? Se até a roupa que nós vestimos nesta manhã, Deus já sabia. Aí, ó.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Deus te elegeu para que você fosse santo. Santo quer dizer separado. Se Ele te elegeu para que você fosse santo, você vai ser. Senão, não vai ser. Não tem jeito. Santos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Você vai ver lá no Timóteo 3, ela fala da ordenação dos ministros e dos diáconos. Você vai observar que não só o pastor, o diácono, mas as suas esposas também devem ser irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? É uma pessoa que não precisa de ser repreendida. Agora você vai observar que isso aí cobre todos os filhos de Deus, todas as filhas de Deus. Depois que você recebe o Espírito Santo, depois que você recebe esta revelação, você não precisa mais de ficar sendo repreendida, você não precisa de ficar mais sendo repreendido, porque o Espírito Santo cuida de você. O Espírito Santo te dá uma obediência completa à palavra de Deus. Por isso que é bom demais tratar com ovelha. A ovelha é obediente, a ovelha é dócil, a ovelha baixa a cabeça, fala, pode descer o cajado, pastor, pode. Aí que não é ovelha, que é cabrito, fica dando os coices, fica questiona todas as decisões que o pastor toma. Mas eu sei, mas não é bem desse jeito. Aí nós teríamos que fazer um inventário e dizer, peraí, eu estou agindo como ovelha ou como cabrito? Eu não sei onde estava mais. 337? Finalzinho. Eles nem ouviram alguma voz, pois isto foi somente enviado para essa semente predestinada. Isso foi enviado somente para a semente predestinada. Você não tem que ficar corrigindo uma semente predestinada. Você não tem que ficar ditando o jeito dela vestir, o jeito dela usar calçado, o jeito dela arrumar cabelo, o jeito disso, o jeito daquilo. Ela obedece automaticamente. Predestinada, certamente foi predestinada. Ora, Isaías, 712 anos antes que ele nascesse, no Espírito, ele despertou desses sentidos humanos e disse, há uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, se Isaías pôde ver isto, não podia Malaquias ver a mesma coisa para o último profeta predestinado? A consumação de todos os profetas do Velho Testamento, esse principal, esse grande profeta ali de pé no final da era, está vendo? Ele está dizendo que isto é predestinado, certamente. Ele era, Malaquias viu também, Malaquias viu o sétimo anjo, Apocalipse 10:7. Malaquias profetizou dele. Jesus disse, se podeis receber, este é aquele de quem foi falado, eu envio o mensageiro diante de minha face, Malaquias 3, para preparar o caminho diante de mim. Está vendo? Seguramente, ele foi predestinado para ver essa mensagem. Não é de admirar que ele pudesse olhar além e ver essa pomba descendo, essa luz que esteve no deserto com Israel, vendo, dirigindo-se para baixo.
Aí você vê que Malaquias 3 falou de João Batista, Malaquias 4 falou de William Branham. Você tem que distinguir os ministérios ali. Malaquias 3 falou do mensageiro que introduziu Jesus na terra. Malaquias 4 fala de William Marion Branham, do ministério de Apocalipse 10:7. Essa é a diferença dos dois capítulos de Malaquias. É isso que o irmão Branham está comentando aqui agora. 341. O próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me agrado habitar. Deus e homem tornando-se um. Eu testemunho, João disse, eu contemplei o primogênito do Pai. Eu sou uma testemunha disto. Amém. Aí está, simplicidade. Com um velho pregador, seu pai, de João Batista, tá? Presta atenção agora para você ver. Você vê que João Batista não seguiu seu pai. Por ordem da sacerdotal, João Batista tinha que ser o sumo sacerdote, na sequência. Aí está, simplicidade. Com um velho pregador, seu pai era um grande teólogo. Você sabe, ele saíra de uma escola. Parecia que ele haveria de voltar à denominação de seu pai. Parecia que João Batista tinha que voltar à denominação de seu pai. Esta não teria sido a vontade de Deus. Quando Deus o tocou ao seu nascimento ali no passado, e ele recebeu o Espírito Santo 3 meses antes que ele nascesse, que privilégio, hein? João Batista recebeu o Espírito Santo 3 meses antes dele nascer, estava com 6 meses no ventre de Isabel, por causa de uma visita que Isabel recebeu. A visita que você está recebendo está abençoando ou amaldiçoando? A visita que você faz, você leva a bênção ou leva a maldição? Em todas as igrejas, presta atenção nisso. A visita que você recebe te leva a bênção ou te leva a maldição? A visita que você faz, você leva a bênção ou leva a maldição? O que nós conversamos quando nós visitamos uns aos outros? Olha que visita que Isabel recebeu, que visita! Ou você só faz visitas para fazer lambança? Quando Deus o tocou ao seu nascimento, ali no passado, e ele recebeu o Espírito Santo 3 meses antes que ele nascesse. Sim, Senhor. Quando Maria subiu até ali, e o pequeno João continuava com 6 meses de idade no ventre de sua mãe, e nunca tinha, aqueles pequenos músculos não tinham se movimentado ainda. Você já pensou? Uma mãe, nós temos algumas grávidas no nosso meio. Você já pensou com 6 meses o seu bebê não tivesse movimentado ainda? As mães grávidas sabem. As grávidas sabem o que os bebês já fazem dentro do ventre delas com 6 meses. Os chutes, as cabeçadas que ele dá, as viradas que eles fazem. E agora Isabel estava com 6 meses, o bebê no ventre não mexia em nada. Parecia que era um monte de carne, um tumor que estava crescendo dentro dela.
não tinha se movimentado ainda. E Maria foi visitar Isabel. Visita. Eita visita. E Maria estava com medo. Os pequenos músculos estavam crescendo. Maria não, Isabel, ele vai consertar aqui depois. Mas ela não podia sentir nenhuma vida. Isabel, a mãe dele, mais exatamente. Ele que tinha falado Maria, mas é Isabel. Ela estava com medo, porque o bebê não movimentava. E quando Maria subiu e a agarrou, e a abraçou, e colocou seus braços, impôs as mãos sobre ela, a visita gloriosa, está vendo? E disse: Deus me tem falado, e eu vou ter um bebê também, Isabel. Elas eram primas. Elas eram primas. Ô prima abençoada. Não é uma prima amaldiçoada, não, é uma prima abençoada. E a Isabel perguntou: uai, Maria, você e o José já estão casados? Você nem convidou nós para o casamento? A Maria respondeu: não. Ai, Maria, que é isso aí? Que conversa feia é essa? Maria, como é que pode ser isso? Eu agora fiquei meio confusa com você, porque eu tinha tanta confiança em você, e você aparecer com uma conversa dessa, falando que vai ser mãe e não casou com José ainda? O Espírito Santo, viu, Isabel? Eu vou te explicar, porque você vai ser a mãe do profeta. Eu vou te explicar. O Espírito Santo fará sombra sobre mim. Isso aqui eu não vou explicar para a sociedade aí fora não, tá? Eu só estou falando para você. Você é minha prima, e eu sei que você tem confiança em mim, e eu vou te dar essa explicação porque você é a mãe do profeta dele. O Espírito Santo fará sombra sobre mim e será criada em mim. E chamarei o seu nome Jesus. Ele será o Filho de Deus. E tão logo essa palavra Jesus foi falada, o pequeno João começou a saltar e gritar. Olha aqui, gritar dentro do ventre. Falou em língua estranha dentro do ventre. Gritou dentro do ventre. E a pular em volta no ventre de sua mãe. E ela disse, Isabel disse: bem-aventurado seja o Senhor Deus, pois de onde vem a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor. Oh, que coisa! De onde veio a mãe do meu Senhor? Pois logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, meu bebê saltou no ventre de alegria. Não é de admirar que ele não desejasse nenhum seminário, algo para doutriná-lo com alguma coisa ou outra. Ele tinha um trabalho importante. Ele era um homem do deserto, foi para o deserto e esperou. Deus lhe falou ali, disse, agora revelou a ele. Aí está a sua revelação novamente. E eu te darei eu te direi quem é ele, ou quem ele é. Tu és um profeta. A palavra é para ti. Tu sabes quem tu és. Tu sabes quem tu és. Tu tens de vir. Isso responde a uma pergunta do último domingo. Está vendo? Tu sabes quem tu és, João. Porém, mantenha a ti mesmo quieto. Você sabe quem você é? Fica quieto então.
Não digas nada, vai ali, e quando vires este, haverá um sinal que virá do céu, como uma luz, uma pomba descerá, esse será ele, quando o vires. Por isso que quando Jesus caminhou para dentro da água, João olhou para cima e viu essa pomba descendo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, aí está ele é aquele que há de tirar o pecado do mundo. Jesus caminhou diretamente para dentro da água, até ele. Aqueles dois olhos de João se encontraram com aqueles dois olhos de Jesus. Eles eram primos, os dois olhos do profeta com os dois olhos do Filho de Deus, Filho do homem, se encontraram dentro d'água. Os seus olhos já encontrou com ele? Com os dele? Essa é uma das questões. Como que nós vamos ser revelados se os nossos olhos não encontrou com os olhos dele ainda? Aqueles dois olhos de João se encontraram com aqueles dois olhos de Jesus. Eles eram primos em segundo grau, pela carne. Maria e Isabel eram primas em primeiro grau, e seus olhos se encontraram uns com os outros. Ali estava Deus e o seu profeta, amém, ali de pé. E João disse: eu careço de ser batizado por ti, por que vens tu a mim? Jesus disse: deixa por agora, porém, lembra-te, assim nos convém cumprir toda a justiça. Por que João fez isto, igreja? Porque ele era o sacrifício. João era um profeta e ele sabia, e Jesus era o sacrifício, e o sacrifício tem de ser lavado antes que ele seja apresentado. E ele o permitiu e o batizou. E quando ele batizou, eis que os céus se abriram, que coisa, e essa pomba desceu sobre ele, e uma voz disse: este é meu amado filho, em quem agrado me habitar. Rei James, coloca isto: em quem me agrado habitar. Assim, isto é simplesmente de qualquer maneira que você desejar virá-la, e a mesma coisa em habitar. Este é meu filho amado, em quem me agrado habitar, em habitar. Aqui no português para nós é a mesma palavra, mas no inglês lá deve ser uma palavra diferente uma da outra. Uma ou outra que você desejar colocar é a mesma coisa, correto? Nós vemos então que foi revelado a ele. Outros ali de pé não ouviram nada disto. O Espírito Santo somente o revelou ou o revela. Do mesmo modo, quando ele se revela a Paulo, uma outra semente predestinada. Vocês vão guardando isso aí, gente. Quem recebe a revelação é semente predestinada. Nós vimos na era de Esmirna, o irmão Branham mostrando que nós estávamos, os eleitos de Deus, estavam nos pensamentos eternos de Deus, lá na eternidade. Eu queria que vocês guardassem isso, não perca isso, gente, por favor, não perca isso. Saia daqui desta manhã lembrando disto, sou a expressão de Deus agora. Eu estava nos pensamentos eternos de Deus antes da fundação do mundo, e hoje eu sou a expressão dele hoje. Deus fez os pensamentos dele ser expressados através de mim. Eu estava nos pensamentos dele. Compreenderam? Vocês estão entendendo, gente?
eu queria saber se você realmente está entendendo o que eu estou falando. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu com todas as minhas falhas, com todas as minhas fraquezas, é sim, é você mesmo, desse jeito que é a expressão dos pensamentos eternos de Deus. Porque você estava nele lá na eternidade. Se você não estivesse lá na eternidade, nos pensamentos eternos de Deus, você não estaria aqui. Por que as demais religiões não aceitou ele lembrando como profeta? Por que as demais organizações não aceitaram? Por que o mundo não aceita? Tem que ter um diferencial aí em alguma parte, você não está vendo? (356) Do mesmo modo, quando ele se revela a Paulo, uma outra semente predestinada. Aí nós poderíamos colocar aqui, ó, do mesmo modo quando ele se revela a Maria, a Sebastiana, o João, o Francisco, e assim por diante. Outra semente predestinada hoje. Outra semente predestinada hoje. Ali o Mombrando dá o exemplo, ele disse, olha, esse prédio aqui, isso aqui primeiro foi um projeto. Foi um projeto, tinha um projeto estrutural. Primeiro o arquiteto fez o projeto da fachada. Aí o outro arquiteto, sei lá, o outro engenheiro lá, pegou e fez o estrutural. Falou, nós precisamos de tanta estaca, de tantos metros de fundura, de tanto de largura, nós temos que ter viga aqui para segurar isso aqui, nós temos que fazer. E aí, de repente, eles terminou tudo. Está tudo calculado, tanto de ferro de tanta espessura, e tem que fazer tantos blocos, tem que fazer tanto isso, tanta viga, tanto isso, tanto aquilo, tanta estaca. Aí estava tudo no papel. Aí chega o mestre de obra, pega aquela papeleira que para mim pode jogar tudo no fogo, que eu não vou entender nada, não vou fazer nada com aquilo. E ele chega e ele vê um pontinho aqui, uma letrinha aqui, um número aqui, e vai aqui. Ah, não, esse aqui é ferro tal, esse aqui não, esse aqui é tanto. Não, aqui nessa coluna nós temos que pôr tanto de brita, tanto de cimento, tanto disso e daquilo, e já começa a amarrar os ferros lá e trançar um no outro. E já vem uma máquina e já vai furando os buracos para enterrar aquilo no chão. E está tudo no papel, está tudo no projeto, e ele está lendo o projeto, e você vai acompanhando, você não entende nada, você olha naquele papel, olha no chão, para você não faz diferença, mas tem uma coisa, a coisa vai tomando forma. Vai tomando forma, de repente está aí pronto. Foi expressado o que o homem fez no projeto ou não foi? Agora Deus é diferente. Ele diz que Deus já conhecia o fim desde o princípio. E você estava no projeto dele. E ele veio e expressou você nesse dia. Você é a expressão máxima de Deus nesse dia, daqueles pensamentos eternos dele que estava lá na eternidade, que ele nem era Deus ainda. Mas sabe uma coisa? Eu estou sabendo de coisas aqui, mas não foi isso que ele falou? Que quando o Espírito Santo revela, você fica sabido. O Monte Dionísio, que quando ele aceitou a mensagem, diz que aqueles denominacionais chegavam e falavam, não entendo que esse povo dessa mensagem. Quando eles aceitam essa mensagem, esse profeta, eles ficam sabidos de um dia por outro, eles ficam tão sabidos.
você foi revelado. Você foi revelada. O Espírito Santo desceu aí, ué. Agora é ele, o Espírito Santo, que controla as suas emoções. (357) Ali estava Paulo andando por ali. Talvez ele possa ter dito: se eu conseguir apanhar este bando, eu os arrastarei, eu os arrasarei, porque eu sou o doutor Saulo. Olha, eu sou o doutor Saulo. Eu venho sob a autoridade de Gamaliel, eu vim da Bíblia Moody, Escola Bíblica Moody, ou alguma outra, veja, eu sou um erudito, eu sou, tem tanta gente dizendo eu sou. Você é o quê? Eu sou o quê? Eu sei do que estou falando. Eu arrasarei esse bando de santos roladores. E eu lhe digo, grande e santo Padre, somente me dê a permissão para descer ali, e eu prenderei cada um daquelas pessoas barulhentas lá ali embaixo. Toda essa tolice de cura divina, nós deteremos isso. Colocou isto em seu bolso, disse: eu vou no meu caminho até o fim. E naquele dia, que coisa, por volta das 11 horas do dia, uma luz brilhou em sua face, e ele caiu por terra. Por quê? Ele era uma semente predestinada. Ele caiu por terra. Por quê? Porque ele era uma semente predestinada. Deus disse: eu tenho escolhido Saulo, sim, e eu vou lhe mostrar que grandes coisas ele sofrerá por causa do meu nome. Eu enviarei aos gentios e desacreditarão sobre todos os aspectos que eles possam ser desacreditados, contudo ele levará o meu nome. E Paulo desceu então até que ele teve que toda a sua natureza eclesiástica eliminada dele, embaixo, ao lado, detrás do deserto, por 3 anos e meio. Ele ficou separado 3 anos e meio estudando o Velho Testamento, comparando a visão que ele teve com o Velho Testamento. Ele teve que tirar toda a teologia que ele tinha aprendido. Ali embaixo na Arábia, até que ele aprendeu a palavra, e a palavra se tornou ele. Lendo a palavra, estudando a palavra se tornou ele. Como é que está a sua Bíblia empoeirada? Falar nisso em Bíblia empoeirada, não é que a Bíblia da irmã estava empoeirada, não. Mas eu fui ler a Bíblia na casa de uma irmã, e a letrinha muito miudinha. E eu prometi para ela que ia conseguir uma Bíblia da letra maior. Eu não sei quem que é a irmã. Agora eu não sei quem que é. Então, a irmã que eu tiver prometido uma Bíblia de letra maior, que eu fui ler a Bíblia sua na sua casa, e a letra estava muito miudinha, e você reclamando, e a irmã estava reclamando que a letra é uma irmã de idade, uma idade mais avançada, né? Talvez da minha idade, mais velha do que eu, né? Então, eu prometi que ia uma Bíblia da letra maior. A Bíblia está comigo, mas eu não sei quem que é a irmã mais. Já pelejei para lembrar, e o computador aqui está lento. Bom, Tiago estava me mostrando ali agora, antes de começar a escola. Olha, gente, vocês oram pela essa internet nossa aí, viu? Porque o diabo está furioso. Ele conectou na nossa página só para mim ver o que sai. Sai uma coisa tão horrível lá, quando conecta na nossa página. E os irmãos já tentaram, assim, uns 15 dias atrás, eles arrumaram, voltou a funcionar, agora está lá bloqueado de novo, um tipo de
uns hack que entra e toma o domínio da página, você entendeu? E sai uma imagem tão horrível lá, aí os irmãos vão conectar lá, sai aquilo para eles. Quem teve condição de assistir pelo YouTube, está assistindo. Mas quem não teve, que assiste direto pela página, está sem assistir, não tem jeito. Eu não sei, eu vou conversar com o irmão para ver. Às vezes nós cancela isso aí, apaga isso tudo e abre outro, porque não sei como é que faz, não. Oh, Deus, ajuda nós, Senhor. Estamos no fim. Hã? Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, o pastor Wilson falou ali. Eles estão hackeando, eles vão hackeando. Os domínios, eu acho que o Manassés entende um pouco disso aí. Essa coisa, uma Flávia. Que Deus nos ajude. Ali embaixo, eu acho que eu estou aí no... quando ele ficou 3 anos e meio na Arábia, né? Ali embaixo ele aprendeu, ali embaixo na Arábia, até que ele aprendeu a palavra, e a palavra se tornou ele. Está aí. É lendo a palavra, é lendo a mensagem. O pastor Valber disse aqui na quinta-feira, ele disse, nós no início da mensagem, nós éramos conhecidos como o povo da mensagem. Aí ele disse, hoje nós temos que ser conhecido o povo a mensagem. Quer dizer, a mensagem materializada em nós. E a Bíblia diz, bem-aventurados que leem e os que ouvem. Ela vai sendo materializada em nós. Quanto mais você lê a mensagem, quanto mais... Tem pessoas aqui que estão olhando para mim agora, que já lê o véu adentro 3, 4, 5 vezes. Cada vez que lê véu adentro, fica nova. Cada vez que lê esteja certo de Deus, fica nova. Cada vez que lê estatura do varão perfeito, fica nova. E aquilo vai sendo materializado em nós, vai tomando forma. O bebê vai tomando forma no ventre da mamãe. Até chegar o dia do nascimento. E ele se tornou um prisioneiro. Tem novidade aí no companheirismo. Paulo, um prisioneiro. E ele se tornou um prisioneiro. E aqui vem ele de volta nos grilhões do amor. Toda a minha experiência de seminário se foi. Toda a minha experiência de seminário se foi. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Toda a experiência de seminário se foi. Toda a sabedoria humana se foi. Filemon, meu irmão, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Eu só posso falar e dizer o que Ele me fala. Deus necessita de prisioneiros hoje que se aprisionem à sua vontade, à sua palavra. Isso é o que Paulo era. Não importa quanto de intelectual ele tivesse aprendido, ele tinha conhecido a Deus pela revelação. Sim, senhor, o intelectual saiu totalmente fora do negócio. Então, quando a revelação veio, o qual sobre a pedra que a igreja está edificada, a pedra que a igreja está edificada é a revelação. Sim, senhor, notem, ele era uma semente predestinada. De novo, ele era uma semente predestinada. Ela é uma semente predestinada. Ele é uma semente predestinada. Só os predestinados podem ver. O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Não há um homem, não há homem. Eles lhe farão Pai, Filho e Espírito Santo e tudo mais disto, está vendo? Porém o Espírito Santo revelará como o Senhor Deus do céu manifestou, aquele que é, ele. Agora note,
nem profetas, nem reis, nem nenhuma outra coisa, mas aqui, pela primeira vez, Deus foi revelado em Cristo, na plenitude da divindade corporizada em carne humana. Essa é a revelação. Ó, que coisa! Vou cantar para vocês um verso agora. Eu não sei cantar nele não, tá? Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Eles estão. Os sinais que os profetas predisseram, a igreja gentia em uma denominação, seus dias estão contados, de angústias sobrecarregados. Retornai, ó dispersos, aos seus, vocês são expulsos delas. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Todas as suas piadas de Hollywood não estão escondendo isto, como menininha assobiando, passando ao lado do cemitério à noite. Está vendo? Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Falsos profetas estão mentindo, a palavra de Deus estão negando que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. Isso é certo. Esta geração rejeita a revelação de Deus, mas nós estamos caminhando por onde os apóstolos pisaram. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. Receba a revelação, irmão. Receba a revelação, irmã. Esta geração rejeitando a revelação de Deus. Está vendo? Falsos profetas estão fazendo isto. Falsos profetas atrás dos púlpitos. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles são híbridos. Eles são produzidos dentro de uma organização, em vez da palavra de Deus, da revelação de Deus revelando-se a si mesmo, através de Cristo, que é a palavra. Oh, que coisa! Nós poderíamos parar aqui, porém, nós pegamos novamente quando eu voltar, e se vocês desejarem. Agora, vocês querem continuar? A congregação diz amém, e isso é com vocês. Se vocês querem, veja, só um pouquinho, eu me apressarei, assim, mas tomarei tempo suficiente de modo que vocês tenham um pouco de tempo para descansar. Depois disso, tudo bem. Note, essa semente predestinada. Essa semente predestinada. Amém. Vamos parar aqui, porque agora ele continua falando aí dessa semente predestinada. Amém? Fiquemos de pé. Isso é muito maravilhoso, essa predestinação. Eleição, predestinação. Nós somos predestinados para ver isto. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Oremos. Senhor Jesus, temos que só agradecer ao Senhor por isto, não porque nós somos alguma coisa, não porque nós merecemos, mas se a graça de Deus para com cada um de nós, que isto possa despertar nós mais para a realidade disto que nós fomos ensinados nesta manhã, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, continue nos dando força, continue ajudando cada irmão, ó Pai. Que esta convicção de eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, possa estar em nossos corações, porque isto nos ajudará a vencer os problemas da vida, Senhor. Leva-nos de volta com esta segurança em nossos corações, que nós possamos continuar meditando nisto que ouvimos, ó Pai. E se houver, se o Senhor permitir, à tarde nós vamos estar aqui aprendendo mais com o Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe os irmãos que estavam pela internet. Deus recompense a cada um.
Abençoe seu irmão e até às 15 horas. É 15 horas, né? 15 horas, viu? Não é 15h30, é 15 horas nós vamos estar aqui novamente. Deus os abençoe. Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. O velho levando o menino, calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar.